da gente começar a falar sobre o livro da semana, eu queria deixar claro que ele é um livro muito pesado, muito pesado. Do mesmo jeito que é uma história muito boa e curtinha, é muito difícil de ler porque é bem pesada e pode trazer gatilhos para muitas pessoas. Então já vou logo deixando o aviso aqui, tá? O negócio é muito sério. O livro dessa semana é Corpo Desfeito, de Jarid Arraes. Esse foi o primeiro romance da Jarid Arraes. A Jarid, ela é bem conhecida pela literatura de cordel, pela poesia e também por contos, né? Eu já fiz aqui anteriormente um vídeo sobre o livro Redemoinho em Dia Quente, que é um livro de contos da Jarid. A Jarid, inclusive, é daqui do Ceará, ela é ali da região do Juazeiro do Norte, né? E eu gosto muito do jeito como ela escreve, que ela escreve de uma maneira muito profunda, muito bonita, mas ao mesmo tempo muito fácil de entender, bem regional. O jeito como ela escreve faz a gente lembrar muito da nossa infância, pelo menos eu lembro muito da minha, porque a gente tem idades bem próximas, né? Então é meio que eu me sinto à vontade com o tipo de escrita que ela tem. Porém, neste livro aqui, a gente vai ter uma história com uma carga emocional tão grande, mas tão grande, que tipo assim, graças a Deus eu não fiquei conectada com a protagonista aqui, porque olha, pesadíssimo, pesadíssimo. Por isso que eu avisei no começo que é uma história que pode trazer muitos gatilhos, principalmente de violência física e psicológica, até porque a nossa protagonista é uma criança. Então é um negócio que bem pesado. Não é a primeira vez que eu falo sobre um livro que traz gatilhos aqui no Bafulê, mas talvez seja a primeira vez que eu trago um livro tão pesado na voz de uma criança. Por isso fica o alerta, já tô logo avisando aqui desde sempre, que talvez, se você for muito sensível a esse tipo de tema, talvez esse livro não seja para você. A história de Corpo Desfeito, ela vai focar na protagonista, que é a Amanda. A Amanda vive em Juazeiro do Norte, que é uma cidade assim, apesar de ser interior aqui no Ceará, é uma cidade muito grande. É tipo como se fosse a Aparecida do Norte, em São Paulo, sabe? A Aparecida do Norte tem todo aquele rolê da procissão com Nossa Senhora Aparecida. Em Juazeiro do Norte tem o rolê da procissão com quem? Ele, o Padre Cícero, né? Que é o grande nome aqui da região. E aí a Amanda, ela é uma criança que mora no Juazeiro do Norte e ela mora com a mãe e a avó. E aí acontece uma grande coisa, que eu não vou dizer agora aqui o que é, né? E aí ela acaba se vendo em uma situação familiar muito, muito, muito preocupante. Porque ela acaba se vendo em uma situação familiar de extrema violência. Violência física, violência psicológica, que envolve também muita questão do fanatismo religioso. No caso, o fanatismo religioso da avó dela, né? E, assim, é uma história curtinha, como eu tinha falado aqui anteriormente, como vocês podem ver, né? É fácil de ler por conta do jeito como a Jarid escreve, mas não é fácil de ler no quesito conteúdo, porque é uma história muito forte. A gente vê uma menina que tem seus 12 anos e ela de repente se depara com essa... Não é de repente, não vou dizer de repente. Ela já vivia constantemente uma situação de abuso dentro da família, mas depois da morte da mãe dela, é que o negócio se complica ainda mais, quando ela fica morando sozinha com a avó, né? Fica um negócio muito mais pesado, tem esse rolê religioso que pesa muito na família, ela se torna uma pessoa que é extremamente controlada, e se ela desobedecer um por cento que seja do que é preciso fazer, as punições que ela leva assim, são gravíssimas, e é muita coisa para uma criança. É muita coisa para uma menina de 12 anos. 12 anos ela tem na história, mas como eu falei, desde o início, ela já passou por muita coisa. E você pensa assim, meu Deus, é muita coisa para uma criança, mas será que isso é real? Será que isso pode ser real? Claro que pode. Infelizmente, claro que pode ser real. Não tô querendo dizer que a história da Amanda é uma história real, mas que podem existir outras Amandas por aí que vivem situações talvez não tão graves quanto a dela, mas parecidas, com certeza. Com certeza, porque a gente não conhece o ser humano, né? E a gente sabe que os traumas que ficam na infância, eles ficam pro resto da vida. E a gente tá vendo aí uma criança, em tempo presente, contando a sua vida, e que tipo de trauma a Amanda pode ter no futuro dela.
Provavelmente ela vai ter vários, viu, gente? Porque olha, o que a gatinha passa aqui é um negócio assim, é um rolê muito, muito pesado mesmo, de verdade. Eu achei até, quando me deram, né, quando me falaram desse livro, disseram assim, nossa, quando eu li eu chorei horrores. Eu não chorei. Eu até estranhei que eu não chorei, porque eu choro com qualquer coisa. Mas isso não significa que eu não fiquei impactada, tá? Eu não chorei, mas eu fiquei muito, muito abalada com tudo que eu li dentro desse livro. Assim, foi um negócio muito sério. E como eu havia falado antes, eu me identifico muito com o jeito que a Jarid escreve, mas obviamente eu não me identifiquei com a história da Amanda, ainda bem, né? Porque teria sido preocupante se eu me identificasse. Mas eu gosto do jeito que a Jarid escreve, que ela consegue envolver a gente de uma maneira muito simples. Ela não escreve difícil, porque não precisa você escrever de forma difícil para tocar o leitor, né? Para emocionar o leitor, e eu acho que ela deixa isso bem claro. Ela traz muitas referências que a gente entende. Eu digo a gente assim, né? Quem é da minha idade. Talvez se você for mais jovem, talvez você não entenda tanto. Porque ela fala às vezes, né? Por exemplo, ela fala do Rouge, da Britney Spears, no auge, não de agora, né? Ela fala da TV Cruz, assistindo a TV Cruz na TV, coisa do borboletinhas, presilhas de borboletinha no cabelo, as coisas assim de quem foi criança nos anos 90, nos 2000 é que sabe, né? Mas é uma leitura gostosa, é uma linguagem envolvente, gostosa, uma história curtinha, que vale a pena, mas assim, esteja preparado, porque a história é curta, mas é pesada. Se você quiser ler esse livro, o que eu realmente indico, que você queira, sério, queira, porque ele é muito bom, mas vá com o coração preparado. Vá preparado porque você já vai sabendo que o negócio aqui vai ser pesado. E olha, se você acha que talvez a história é muito curta, muito rápida, não ache, porque que bom que a história é curta. Porque do jeito que essa menina sofreu aqui, se ela fosse sofrer mais, meu amor, se a história fosse maior que isso aqui, pelo amor de Deus, ninguém ia conseguir, ia ser desumano uma coisa dessa, sem condição. Lembrando que dia de domingo, às 18 horas, sai o vídeo com spoilers aqui no canal do YouTube. E aí, na terça-feira, mais precisamente às 11h30, sai no Instagram e no TikTok, @bafulê.literário. Assim, no Instagram sai pontualmente 11h30. No TikTok, depende, tá? Vai variar, mas vai sair na terça-feira, tá? E se você quiser ver a versão com spoilers, você assiste a versão aqui do YouTube. E aqui no YouTube a gente também tem muitas resenhas. Então se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha, porque tem muitas resenhas de livros e não é possível que não tenha um livrinho que você, né, que você não se interesse aqui, porque o jeito que tem resenha nesse canal, não é possível. Em algum desses livros você já leu, algum deles você tem que assistir o vídeo para concordar ou até para discordar comigo, né? Quem é que sabe? Mas vamos começar agora com a parte com spoilers, tá? E vamos lá. Primeiro, eu queria matar o avô dessa menina. Eu queria matar o avô dessa menina. Eu queria matar. E tanto que quando ele morreu na história, eu não achei ruim. Alguém achou ruim? Você se deita, te aquieta, te aquieta. Eu queria matar o avô dessa menina. Eu queria matar mesmo, de verdade, assim. Desculpa estar falando isso, mas eu queria matar o avô dessa menina. Porque ele era o principal representante de tudo de mais escroto e imundo que pode existir em um homem. E quando o personagem dele morreu no livro, eu disse, gente, graças a Deus, porque eu não ia aguentar ler esse livro até o final se este homem continuasse na história. No começo, a gente já meio que deduz que ele não vai continuar, né? E realmente ele não continua. A gente vê que a história é bem focada mais na Amanda com a avó. Mas se ele tivesse continuado na história, eu não teria terminado esse livro, porque ele é horrível. Ele é uma pessoa podre, né? A violência que ele cometia com a avó da Amanda, com a mãe da Amanda também, né? Que ele simplesmente fingia que não existia. Ele simplesmente fingia que a mãe da Amanda não existia. E era assim uma coisa absurda. Nossa, ainda bem que ele morreu logo na história. Ainda bem. E por conta disso, a gente vê essa espiral de violência que continua se perpetuando dentro do livro, né? Porque ele era extremamente violento com a avó da Amanda e, consequentemente, a avó da Amanda também levou essa violência
pra filha e pra neta. Houve uma quebra ali na filha, né? A mãe da Amanda, ela não era uma pessoa violenta, mas ela aguentava tudo muito calada. E ela tratava muito bem a Amanda, graças a Deus. Só que a diva, ela era uma rocha, porque ela aguentou muito, ainda foi simpática. Ela trabalhava muito, muito, ela sustentava a família sozinha. E enquanto isso, a avó da Amanda, porque você é mãe solteira, e pipipipopopó. Nossa, me dá uma raiva na hora que ela tá tendo uma discussão, né? Uma discussão não, uma pequena conversa entre elas duas, né? Em que a mãe da Amanda fala sobre o fato do pai dela ser violento com a mãe, e ela diz assim, pelo menos eu tenho um marido. Tipo, foda-se, entendeu? É aquela coisa tipo, pelo menos eu não sou como você que engravidou de qualquer um e ficou sem um homem. Eu tenho um homem. Mas essa praga de homem, minha senhora, é preferível não ter. Sinceramente. Então, tipo, uma coisa vai levando a outra, vai levando a outra. E quando a mãe da Amanda morre de uma forma horrível, diga-se de passagem, a Amanda se vê em casa sozinha com essa avó e com esse avô. O avô morre, graças a Deus. E aí ela se vê sozinha com a avó e a avó pira. E se a avó já era violenta, ela fica ainda pior na falta da mãe da Amanda. Porque ela entra naquela loucura, naquela espiral de dizer que a mãe da Amanda era uma santa e ficar dizendo que ela fica se comunicando com ela, olha, né? Aí começa a história do fanatismo religioso e em nome desse fanatismo religioso, ela faz e fala e pensa e toma umas atitudes que são muito absurdas. E quem sofre com isso é a Amanda. Não é a avó, é a Amanda. Até que ponto ela realmente acreditava naquilo ali, sabe? Eu realmente acho que a mãe da Amanda meio que é uma santa. Não que ela tenha se tornado literalmente uma santa, mas ela é meio que uma santa, porque pra ter aguentado, minha filha, aquela família, ter aguentado aquela vida ali, tinha que ser santa mesmo, viu? Tinha que ser santa de verdade. Mas, será que eu não sei, a avó dela enlouqueceu, talvez se sentindo culpada após a morte da filha, inclusive só valorizando a filha depois que morreu, porque é muito fácil chamar a filha de santa. Porque é muito fácil chamar a filha de santa depois que ela não tá mais, né, com ela, né? Quando a filha tava lá viva, trabalhando o tempo todo, ela só destratava. Por quê? Porque ela tinha tido um filho, solteira, não sabia quem era o pai da Amanda e tal. Aí depois que ela morreu, ela virou santa. Complicado isso aí, né? E aí a coitada da Amanda, que não tinha nada a ver com isso, foi que ficou levando as pauladas, não pauladas literais, mas às vezes eram literais também, porque ela sofreu o abuso físico e o abuso psicológico. E, gente, era absurdo. Aquele esquema da mãe dela, da avó dela jogar as roupas fora. A menina só podia vestir a mesma roupa, ela só tinha 2 vestidos. Ela só podia usar aqueles 2 vestidos, os vestidos rei feio. Não podia cortar o cabelo. Não podia não podia usar absorvente. Tinha que... Nossa, gente, que loucura. Não. Eu realmente fico sem palavras. Totalmente sem palavras. Sem nem o que dizer. E sim, né? Mais uma vez a gente entrando naquela de falar da espiral de violência. A linguagem que a avó da Amanda conhecia era a linguagem da violência, porque foi a linguagem com que ela conviveu com o marido. Não estou passando pano para a avó da Amanda jamais, para a avó da Amanda jamais, porque ela era uma pessoa podre. Mas meio que explica a forma como ela age, mas não justifica. Obviamente que não justifica. Então, assim, é uma história muito pesada. É muito pesada, por isso que eu dei o aviso de gatilho. Porque quando a Jarid fala sobre a violência, ela fala de um jeito assim, sabe, tão profundo, tão vivo, tão vívido, que parece que você tá dentro do livro, parece que você tá na pele da Amanda. E isso é maravilhoso em termos de escrita, mas é horrível para sentir. É horrível. Sentir isso é horrível. E chega a ser tão absurdo tudo isso que a Amanda, ela se acha merecedora daquilo tudo. É isso que, assim, é um absurdo. Uma criança, ela se acha merecedora daquilo. Ela chega num patamar que ela pensa assim, não, eu devo merecer isso. Porque só pode ser. Por quê? Porque é o que ela conhece.
Ela não conhece linguagem de amor. Ela não conhece. Ela tem aquela amiga dela, que é a Jéssica. É a Jéssica, ela tem a amiga dela, a Jéssica, eu tive que colar aqui que eu não lembrei. Com quem ela tinha essa pequena experiência de amor, mas ela não sabia o que era esse amor dentro de casa. Ela tinha o amor da mãe, mas a mãe era muito distante, porque afinal a mãe tinha que trabalhar o dia todo, a noite toda, o tempo inteiro. Mas ela não conhece uma outra energia, então ela chega um momento que ela pensa assim, eu devo merecer isso. Gente, isso é um absurdo, ninguém merece isso. Ninguém merece ser tratado com tamanha violência, com tamanha rispidez, com tamanho abuso. Não só o que a Amanda sofre, mas tipo, ninguém merece. Ninguém merece. Mas ela acha que ela merece. E eu fiquei assim muito chocada. Um adendo também. Tem uma hora que aqui fica uma curiosidade, tá? Tem uma hora em que a Amanda fala sobre a diferença entre Kenga e rapariga, tá? Se você... Todo mundo conhece, todo mundo sabe o que significa essas palavras. Aqui no Nordeste, então, isso daí é mais utilizado ainda, né? E aí tem uma hora que ela diz assim, eu aprendi a diferença entre Kenga e rapariga e que às vezes uma é as duas coisas. Aí eu fiquei, mas Kenga e rapariga não são a mesma coisa? Porque eu achava que era a mesma coisa, eu achava que era tipo sinônimos. Eu fiquei pensativa e tal. Daí eu conversando com o meu marido, mas será que ele não tá falando que uma é a profissional e a outra é a amante? Aí eu, faz sentido. Porque nesse ponto a Amanda tá falando sobre o avô dela, que ele, rei Ceboso, né? Que ele sempre se envolvia com Kengas e raparigas. Só que meio que eu entendi que a Kenga seria a amante, a outra. E já a rapariga, ai meu Deus do céu, YouTube, por favor, me perdoe por estar usando essas palavras, mas enfim, seria a profissional, né? A mulher profissional do sexo, né? E que às vezes uma pode ser outra assim, porque às vezes a rapariga pode se tornar uma Kenga, né? Então, creio eu que seja essa a explicação. Me corrija se eu estiver errado, se alguém souber uma explicação diferente. Jarid, se você estiver assistindo esse vídeo, por favor, querida, me explique se era isso mesmo o conceito de Kenga e rapariga, tá bom? Porque ficou só essa pequena dúvida no ar aqui. Então, o nosso livro da semana é Corpo Desfeito, de Jarid Arraes.